Bom dia. Cumprimenta quem está do seu lado, diga seja bem-vindo ao acampamento da comunidade Filhos de João Batista. Quero cumprimentar você que está aqui, você que está a caminho. Muitas caravanas estão a caminho hoje para chegar amanhã cedo, mas que bom que você já chegou. Quero agradecer que você que já estava conosco ontem, as pessoas que vieram ontem não puderam voltar hoje, mas que voltarão no final de semana. E sobretudo também você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet, também pelo canal no YouTube da nossa comunidade. Então sejam muito bem-vindos, né? Para você que não nos conhece, nós somos a comunidade Filhos de João Batista. Estamos na Diocese de Sete Lagoas e na Arquidiocese de Diamantina, ambas ali em Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte, a capital. E nós estamos celebrando 23 anos de comunidade. E ganhamos de presente essa oportunidade de coroar a nossa festa, a nossa história, falando do nosso carisma para o mundo inteiro, através da Canção Nova. Todas as pregações estão contando um pouquinho de quem nós somos, da nossa forma de enxergar, daquilo que nós sentimos como comunidade Filhos de João Batista. E você que se conecta conosco de alguma forma, é por isso que você está aqui, porque você tem essa identificação. Então, seja bem-vindo e muito obrigado desde já. Nesse momento agora me foi reservado falar sobre o que Maria foi fazer na casa de Isabel. Qual é essa conexão entre o profeta João Batista, o maior dos profetas, e a Santíssima Virgem Maria Imaculada? Na nossa comunidade, nós temos como baluarte Nossa Senhora sob 2 títulos, Rosa Mística e Mãe Rainha. Qual é essa conexão? Qual é a relação entre Maria e João Batista? Abre comigo, por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. Para não perder o costume, pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra de Deus bem forte. A Virgem Maria acaba de dar o sim. Gabriel sobe com o sim dado. E a Virgem Maria toma uma decisão, humanamente falando, estranha. Ela decide ir na casa de Isabel. Moisés, por que humanamente estranho? Imagina comigo que eu sou uma garota. Imagina comigo que eu fui surpreendido pela visita de um anjo. Imagina comigo que eu fui escolhido para ser a mãe de Salvador. Imagina comigo que eu estou nesse momento só. Imagina comigo que eu estou em pleno verão. Imagina comigo que eu estou grávida do Filho de Deus. A única coisa que não passa na minha cabeça agora é visitar minha prima. Até porque a prima não está perto de mim. Geograficamente, nós estamos falando entre 130 a 150 quilômetros e uma região montanhosa, porque a casa de Isabel está mais ou menos 570 metros acima do nível do mar. Por isso que diz que Maria foi ou subiu para uma região montanhosa. É um conjunto de dados que, humanamente falando, não sabemos o que Maria está indo fazer na casa de Isabel.
Então imagina que ela vai subir, porque é montanha, ela vai subir e vai subir às pressas. Por isso que a Bíblia diz que ela foi apressadamente, quase que correndo. Já existem os fatores de uma gestação que já se iniciou em pleno verão, sozinha, sem companhia. É uma viagem de dias. Nós não conseguimos agora, volto a dizer, humanamente falando, entender o que Maria foi fazer na casa de Isabel. Pergunta para quem está do seu lado, o que ela foi fazer na casa de Isabel? O detalhe é que ela chegou lá. E quando ela chegou lá, ela cantou o cântico mais perfeito que já existiu na Bíblia. Esse canto é chamado de Magnífica. Razão número 1 do porquê que ele é perfeito: porque ele tem pedaços do cântico de Moisés, composto quando Israel ultrapassou o Mar Vermelho. Esse cântico de Moisés é tão importante, mas tão importante, que nós cantamos ele na liturgia pascal, depois do círio pascal ser aceso. Quando nós renovamos as promessas batismais, quando nós entendemos o processo de Israel, que sai da escravidão para a vida nova, e é isso que Cristo veio fazer conosco. Então nós cantamos na liturgia máxima da fé católica, que é a festa da ressurreição, o sábado santo. Nós cantamos o cântico de Moisés dentro da liturgia, e parte do cântico de Moisés está aqui no Magnífica. Razão número 2, por que esse cântico é tão perfeito: porque ele tem pedaços do cântico de Ana, a mãe de Samuel. Samuel é a maior autoridade do Antigo Testamento. Ele acumulou 3 funções numa pessoa só. Samuel é juiz, Samuel é sacerdote e Samuel é profeta. Nunca na história da humanidade alguém acumulou as 3 funções, mas Samuel acumulou as 3 funções. E quem é a mãe de Samuel? A Ana, que não podia engravidar, que era estéril. E quando ela engravida dessa autoridade chamada Samuel, ela canta um cântico maravilhoso, e pedaços desse cântico também estão no Magnífica. Razão número 3 do porquê o Magnífico é um cântico tão perfeito: porque ele tem trechos de 14 salmos. Salmo 8, Salmo 17, Salmo 24, Salmo 42, Salmo 53, Salmo 78, Salmo 92, Salmo 104, 112, 118, 138, 142 e 149. É o cântico mais perfeito da história bíblica. Tem pedaço do cântico de Moisés, tem pedaço do cântico de Ana, tem fragmento de 14 salmos diferentes. É claro que ela compôs o cântico na hora. Ela não foi premeditada para cantar, mas muito mais do que inspirado, ela sabia o que ela estava cantando. É um cântico exegético, teológico, doutrinário. Ela sabe o que ela está fazendo. Vamos aplaudir Nossa Senhora na casa de Isabel. Tá. Mas pergunta para quem está do seu lado: e o que ela foi fazer na casa de Isabel? Agora 2 barrigas se encontram. No ventre de uma, a primeira aliança. João Batista, ele está encerrando o Primeiro Testamento ou o Antigo Testamento, da forma que você quer interpretar. No ventre da outra, a nova aliança, iniciando o processo do Segundo Testamento ou Novo Testamento, da forma que você interpretar. Portanto, nós estamos aqui com 2 alianças, 2 testamentos, uma história milenar se encontrando entre 2 barrigas. Numa barriga está João Batista, já no 6º mês de gestação, e na outra barriga, no outro ventre, está o início do processo gestacional do Filho de Deus. Ela está com dias, apenas dias de gestação. Imagina que é um encontro histórico. Eu imagino que o céu e a terra estão parados e as 2 barrigas se encontrando. Enquanto as 2 conversam entre si, os 2 bebês também conversam entre si. É como se fosse um projeto histórico, eterno, mundial, amplo, denso. Não há adjetivos para te dizer o que está acontecendo ali entre esses 2 ventres. Tá, mas pergunta para quem está do seu lado: e o que ela foi fazer na casa de Isabel?
Tanto é que Isabel está surpresa com a visita. De onde vem a honra da mãe do meu Senhor vir me visitar? Eu estou surpresa com a chegada da senhora. As profecias estão se cumprindo na senhora. Tanto é que ela diz: bem-aventurado é você que acreditou, porque se você acreditou, as maravilhas vão se cumprir em você. Mas eu estou surpresa com tudo isso que a senhora está vivendo. A senhora vir me visitar, é uma honra. Tipo, a que devo a honra? Tá, mas pergunta para quem está do seu lado: o que Maria foi fazer na casa de Isabel? Você escutou a vida inteira alguém dizer que Maria foi na casa de Isabel servir, trabalhar para Isabel. Também, mas isso não é o foco. Diga para quem está do seu lado: ela não foi lá por causa de Isabel. Abra a boca que você me ajuda. Abra a boca que você me ajuda. Fala para quem está do seu lado: ela não foi lá por causa de Isabel. Me pergunta por que eu te conto. Nós estamos cheios de mulheres aqui. E eu sou pai de gêmeos é quase mãe. Você sabe muito bem que a mulher precisa de ajuda no processo do parto e pós-parto. Ninguém precisa de ajuda com 6 meses de gestação. E Maria chegou no 6º mês de gestação, ficou 3 meses. Significa que imediatamente depois do parto, Maria, que agora está barrigudinha, já com 3 meses, ela vai embora. Se a finalidade da visita fosse Isabel, porque ela é velha, porque ela era estéril, porque ela é minha prima, porque ela está precisando de uma moral, porque eu vou lá lavar as roupas, eu vou cozinhar para ela, coitada, não vai ser fácil. Ela não deveria chegar no 6º mês e ir embora depois que a criança nascer. Ela deveria chegar faltando 15 dias para nascer e ficar 2 a 3 meses depois do nascimento. Fala para quem está do seu lado: a matemática não bate. Se a matemática não bate, se Isabel não precisa de nenhuma ajuda do 6º mês até o 9º, ela precisa depois do parto, e depois do parto Maria não ficou lá, então Maria não foi na casa de Isabel por causa de Isabel. Claro, já que estava, eu lavo, eu passo, eu cozinho. Já que estou, eu te ajudo a tomar banho. Já que, então estamos juntos. Mas a finalidade não é essa. Diga para quem está do seu lado: Maria não foi lá por causa de Isabel. Pergunta para quem está do seu lado: então, para que ela foi lá? Ela foi lá por causa do bebê. A finalidade de Maria ir até a casa de Isabel, diga aleluia quem me ouve, é por causa desse menino aqui. Pode aplaudir, é por causa desse menino aqui. Pergunta para quem está do seu lado: mas por quê? A missão do filho dessa depende veementemente da missão do filho dessa, do filho da outra, esse menino aqui, ele não pode falhar. Por quê? Porque as profecias já diziam 700 anos antes, é Isaías 40, que para o filho daquela vir, esse tinha que vir primeiro. Se ele falha, ele rasga o projeto. Ele não pode falhar. 400 anos antes, o profeta Malaquias capítulo 3, eu disse isso ontem, estou reafirmando aqui, já dizia que para o filho dessa vir, esse viria primeiro. Os 2 profetas, um 700 anos antes e um 400, rasgaram a geografia e o tempo, dizendo que a missão do Filho de Deus, do Filho de Maria, do ventre daquela, dependia estritamente do que esse ia fazer. Esse não pode falhar. Se ele falha, ele estraga o projeto. E eu quero que você saiba que é uma análise humana, não é teológica, é uma análise humana. Diga amém quem me ouve. Outras pessoas no Antigo Testamento, boas, já falharam por causa das suas feridas.
Eu posso citar aqui o Elias que não falhou, mas que no momento da pressão, sentou debaixo da árvore de um junípero e pediu a morte. Imagina o maior profeta do Antigo Testamento, aquele que fez fogo descer do céu, aquele que destruiu os profetas de Baal. Nesse momento, na hora da pressão, ele senta debaixo da árvore e começa a dizer: ó dia, ó céu, ó vida, por que você não me leva? Por que eu estou vivo ainda? João Batista não pode, na hora da pressão, fazer a mesma coisa que Elias fez. Esse menino precisa aguentar pressão. Nós temos, por exemplo, Moisés, que foi extremamente importante, mas ele é um menino traumático. Por causa do contexto, não dá para trabalhar isso aqui agora. Sobre a gravidez de Joquebede, sobre o sacrifício das crianças no acampamento, sobre tudo que aconteceu. Tanto é que ele era gago, e a gaguez dele era porque durante 3 meses a mãe amarrou a fralda na boca dele, porque se ele chorasse, ele seria descoberto dentro do acampamento. Tanto é que quando Deus aparece para Moisés na sarça, ele começa todo vitimista, dizendo: eu não dou conta, eu não sei falar, eu não estou preparado, chama outro. E Deus precisa ser duro com ele, dizendo: o grande eu sou, Moisés, para de mimimi, vamos, Moisés. Mas Moisés tem fraquezas, Elias também tinha fraquezas. Nós podemos citar tantos no Antigo Testamento que acabaram batendo cabeça por causa das suas fraquezas. Esse menino não podia ter fraqueza, esse menino não pode falhar, porque se ele falha, ele rasga o projeto. O filho daquela dependia desse menino. Então Maria resolve na casa de Isabel, no 6º mês, para acompanhar a gestação desse menino. Enquanto ele é gerado no seio de Isabel, ele também é gerado no seio de Maria. Maria é a mãe espiritual dos profetas. Pode aplaudir, ela é a mãe dos profetas. Diga para quem está do seu lado: Isabel gestava dentro e Maria gestava fora. E por que no 6º mês? Pergunta para quem está do seu lado: por que no 6º mês? Pergunta para mim que eu te conto: por que no 6º mês? Anotei 3 coisas, são dados biológicos, não tirei isso da minha cabeça. No 6º mês, a criança começa a ouvir nitidamente as vozes externas. Por que Maria chega na casa de Isabel no 6º mês? A primeira voz que João Batista ouviu foi a saudação dela. Você não vai aplaudir, não? Diga para quem está do seu lado: no 6º mês, o bebê no ventre começa a ouvir nitidamente. E a primeira voz que João Batista ouviu foi a saudação de Maria. Tanto é que Isabel diz: tão logo o meu filho ouviu a tua saudação, a criança saltitou no meu ventre. Diga para quem está do seu lado: Isabel está gestando dentro e Maria está gestando fora, paralelamente. Aqui é uma análise humana, tá bom? Não tem erro teológico, porque é uma análise humana. Eu estou falando de gente, diga amém. Eu estou dizendo que enquanto Isabel paria o bebê, essa aqui gestava o profeta do lado de fora. É por isso que o maior dos profetas, durante 3 meses, do 6º mês até o parto, e depois ela foi embora, ouvia nitidamente a voz de Maria, a voz de Maria. Nossa Senhora é a mãe de todos os profetas. Ela é a sua mãe, ela é a mãe da tua casa, ela é a mãe de você que é pai e mãe, ela é a mãe do teu ministério, do teu apostolado, da sua comunidade, ela é a mãe da Canção Nova, ela é a mãe dos sacerdotes, ela é a mãe de Leão
Leão XIV, ela é a mãe da Igreja Católica. Ela é, no seu ventre virginal, a detentora da profecia de todos os profetas. Bate no seu peito e diz: ainda no seio da minha mãe, eu já ouvia do lado de fora as vozes da Imaculada. Eu fui gestado dentro e fora, dentro do seio da minha mãe e fora no coração da Imaculada. Agora você entendeu por que os filhos de João Batista são extremamente marianos, porque nós ouvimos a voz dela antes mesmo de nós nascermos. Nós já ouvíamos no 6º mês. Segunda coisa importante que eu anotei aqui: por que Maria chegou lá no 6º mês? Porque no 6º mês há uma aceleração do desenvolvimento cerebral de uma forma, não é possível medir o tanto que no 6º mês o cérebro começa a se desenvolver. Por quê? Porque ele agora tem prazo para uma possível gestação precoce, um parto antecipado. Se essa criança nascesse de 7 meses, o cérebro já tinha que estar pronto. Se nascesse de 8 também, se não for parto normal. Se for por algum motivo interrompido e ter que fazer um parto de emergência, o cérebro a partir do 6º mês precisa estar pronto. Então ele começa a trabalhar. Maria chega na casa de Isabel quando a cabeça de João Batista está entendendo as coisas que estão acontecendo. Nesse momento, João Batista, na barriga da sua mãe, com 6 meses, a sua cabeça, o seu consciente, o seu inconsciente, o seu subconsciente. Claro que o consciente vai entrar em vigor depois do nascimento, mas ele já está formado na estrutura cerebral. Mas o subconsciente e o inconsciente já conseguem entender quem é a Imaculada do lado de fora. Ele já consegue entender que ele tem uma mãe esperando ele no lado de fora. Ele já consegue entender que na hora do parto tem uma parteira esperando ele do lado de fora. João Batista já sabe que pode nascer com alegria, porque a mãe do meu Senhor veio me visitar. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, ele está falando é de nós. Agora imagina que os ouvidos estão... Tem uma mulher falando lá com a minha mãe. Imagina ele lá dentro perguntando: quem está falando com a mamãe? A voz dela parece uma voz de trovão. Se Isabel pudesse contar para ele: filho, é a Imaculada que está conversando com a mamãe. Ele já consegue distinguir as vozes. E quando eu disse que João Batista não pode falhar, humanamente falando, a gente tem aqui um gatilho de trauma. Durante 9 meses, Zacarias ficou mudo. E a ciência hoje já explica o quanto é importante o bebê escutar a voz do pai do lado de fora durante os 9 meses de gestação. A voz masculina é muito importante enquanto a mãe está grávida. Só que o pai está mudo, e esse pai só vai voltar a falar depois que João Batista nascer. Nós podemos, humanamente falando, quem sabe que João Batista rateava na sua missão, porque tinha alguns traumas, e talvez traumas em relação ao pai, porque não ouviu a voz do pai. Mas no 6º mês, quando ele aprende a escutar vozes, a Imaculada falou: aprende a escutar minha voz. Eu vim aqui para santificar você. João Batista é o único ser humano da face da terra que foi santificado e batizado no Espírito Santo antes de nascer. A Virgem Maria vem e cicatriza a história de João Batista.
Eu estou dizendo que João Batista está curado, santificado, batizado. Possíveis necessidades agora estão libertas. Ela chega no 6º mês porque ele escuta a voz dela, e a voz dela é curadora, a presença dela é curadora, o ventre dela é curador. Ela está fazendo um trabalho dentro da cabeça, dentro do cérebro de João Batista. É claro que isso foge da razão humana. Eu estou falando de uma mística espiritual. Diga para quem está do seu lado, ela não foi servir Isabel. Fala para quem está do outro lado, ela foi por causa desse rapaz aqui. Deu certo o que ela fez? Ele cumpriu a missão dele? E quando perguntaram para Jesus, quem é ele? Mateus capítulo 11, o que fostes ver no deserto? Um caniço rachado pelo vento? O que fostes ver no deserto? Alguém vestido de ouro, de prata, sentado no trono? Não. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. O que Jesus estava dizendo? Ele não falhou na sua missão, também porque no 6º mês ela foi visitá-lo. É um processo de cura, libertação, restauração, edificação, doutrinação. É um trabalho, gente, sobre-humano. Agora nós entendemos por que ela foi na casa de Isabel. Ela precisava chegar lá e tinha que ser no 6º mês. E Gabriel deu a dica, porque também já está no 6º mês. Pega a dica, se a senhora quiser ir, a senhora é bem-vinda, corre para lá. Eu vou embora daqui a pouco com o sim da senhora, a senhora corre para lá. Porque também Isabel, a tua parenta, ela está grávida, ela que era considerada estéril, para que você e ela e ele e nós e Canção Nova saibamos que para Deus nada é impossível. Bate no seu peito e fala, eu estou entendendo o que ela foi fazer lá. Ela não foi servir Isabel. Isabel não precisava dessa visita no 6º mês. Ela precisava depois do parto. Abra a boca, me ajuda. Ela precisava depois do parto. Ela foi por causa de João Batista. E tinha que ser no 6º mês. Razão número 1, porque no 6º mês o bebezinho com 6 meses já ouve nitidamente. Razão número 2, porque há um aceleramento escandaloso de rápido da organização cerebral. E a terceira coisa, há uma maior absorção sensorial das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Imagina João Batista dentro, curtindo o clima gostoso e favorável que está acontecendo lá de fora. Isabel não dorme, ela só ri. Ela olha para Maria. E Maria, tudo bem? E João Batista lá dentro. Você achou bonitinho eu dançando? É porque quando diz que João Batista estremeceu, no grego é shirtar. Não é estremecer, é saltitar, é pular, é dançar. É o mesmo verbo quando Davi tirou a roupa e dançou diante da arca da aliança que entrou em Israel. Do mesmo jeito que Davi estava feliz, saltitando, dançando na presença da arca, João Batista, shirtar, é o mesmo verbo. João Batista estava dançando. Ele estava diante da arca da aliança que visitou ele na casa. Pode aplaudir, a arca da aliança visitou lá. Diga para quem está do seu lado, João Batista está curadíssimo. João Batista está, nem sei se existe essa palavra, estou criando agora, está libertadíssimo. E é por isso que ele não falha na sua missão. A igreja nos declara, e dia 31 de maio, semana que vem, nós vamos celebrar isso, a festa da visitação de Maria na casa de Isabel. Esse bebê foi santificado, plenificado no 6º mês. O que essa mulher foi fazer lá? Isso que ela foi fazer lá. Ela foi em função desse rapaz aqui. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo?
Se você me perguntar por que João Batista aguenta pressão, por causa disso aqui que eu te contei. É por isso que ele é preso e ele está... A cabeça dele está no prato e ele continua. Ele aguenta pressão. Ele não pode pregar Israel, ele vai para o deserto. Ele vai para o Rio Jordão. Ele é bruto, é gafanhoto, mel, silvestre. Ele não come qualquer coisa, ele é um nazireu. É por isso que o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, desde o ventre materno, ele é separado, ele não bebe nem vinho, nem cerveja, bebida cevada, ele é consagrado, ele não toca em qualquer coisa, ele não come qualquer coisa, ele não vai em qualquer lugar, ele é separado, ele é preparado. Essa obra acontece no 6º mês. Eu fico imaginando agora, teologicamente falando, o autor do batismo batiza um bebê antes de nascer, para esse bebê, quando nascer, batizar o autor do batismo. É louco ou não? Então aplaude. Diga para quem está do seu lado: o autor do batismo batiza um bebê antes de nascer, para daqui 30 anos, esse bebê batizar o autor do batismo. A coincidência entre os dois é muito grande. Os dois é fruto de milagre. Um era estéril, a outra era virgem. A ciência não explica nenhum nem outro. O mesmo Gabriel que anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, anunciou para Nossa Senhora, e depois em sonho para José, o nascimento de Jesus. É o mesmo anjo. E essa coincidência não é só porque as duas eram primas também. Então aqui tem laços familiares também. É um encontro histórico. O que está acontecendo na casa de Isabel é um encontro histórico. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo que Nossa Senhora não entrou na sua vida simplesmente para lavar prato, fazer comida. Ela entrou na sua vida para fazer um processo de cura, libertação, milagre, restauração. Ela está preparando você. Levanta a mão direita e diga: todo profeta é filho da Imaculada. A Imaculada é a mãe dos profetas. É ela que gesta os profetas. Enquanto a minha mãe me gestava do lado de dentro, Maria me gestava do lado de fora. Eu posso ouvir a voz dela. O meu cérebro entende que lá fora quem ela é. Eu tenho a sensação sensorial de tudo que está acontecendo lá de fora. E é por isso que eu não posso falhar na minha missão. E para garantir que eu não vá falhar, Deus me deu Maria como mãe. Eu estou dizendo que tudo aquilo que você tem que fazer, você vai conseguir fazer, porque Maria é a sua mãe. Ela é a sua mãe. Ela é a sua mãe. Sacode quem está do seu lado e fala: deixa de mimimi e vamos para cima. Sacode quem está do outro lado e fala: deixa de mimimi e vamos para cima. Quem me ouve, diga bem. Eu não sei da sua história, eu não sei o que aconteceu até o seu 6º mês. O que eu sei é que Maria é sua mãe. Então vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus, para de chorar pelos cantos. Chega. Chega. Porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque desde pequeno que eu sofro, porque a vida não sorriu para mim. Porque eu imaginei que esse ano seria diferente, mas parece, pelo que está acontecendo até agora, eu já vi esse filme antes, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque quando a gente morava na outra cidade. Mas chega. A Imaculada hoje está chegando na tua vida. É como se hoje você estivesse no 6º mês, e Maria chegou aqui para gestar você e ajudar no seu parto, para garantir de que você não falhe.
Então, se Deus te deu a graça de ser marido e ser esposa, então você vai conseguir. Por que você vai conseguir? Porque Maria é a garantia de que você vai conseguir. Ela está chegando para dizer: vamos filho, vamos filho. Você vai conseguir educar os seus filhos, você vai, é luta, é suor, é esforço sim. Você vai conseguir dar conta da sua família, da sua paróquia, você vai conseguir pagar suas dívidas, você vai, eu estou dizendo que você vai, é óbvio que vai, está escrito que vai, porque Maria é a garantia de que vai dar certo, ela é a garantia que vai dar certo. Sacode quem está do seu lado e fala: você é filho da Imaculada, querido. Quem toma posse disso, diga amém. Amém. Fala para quem está do seu lado: se eu ver você reclamando da vida de novo, de leve, eu vou bater na sua cara. João Batista entrou na nossa comunidade, depois Maria entrou na nossa comunidade. Se você perguntar por que a gente é uma pedreira, alguém adolescente grávida que vai andar de 130 a 150 quilômetros, 570 metros acima do nível do mar, só rampa, sozinha, em verão, dias e dias, sem nem avisar José, e já chega cantando um cântico nesse naipe, essa mulher é muito forte. E aí você é filho dela. Aí você está reclamando de perseguiçãozinha. Fala para quem está do seu lado: sexto mês, filho, sexto mês. Eu gostaria que você chegasse na sua casa e você que está ao vivo conosco fizesse a mesma coisa. Pega um bilhete, escreve com a sua própria letra: hoje é o sexto mês, e prega isso no seu espelho, no seu guarda-roupa. E nos dias estranhos que aconteceu com você, você vai dizer: não, a partir de hoje eu estou ouvindo a voz dela, a partir de hoje minha cabeça entende quem ela é, e a partir de hoje eu sinto tudo que está acontecendo lá de fora. Hoje é o sexto mês, a mãe do meu Senhor veio me visitar. Você é João Batista, você é João Batista. Pode aplaudir, pode aplaudir. Eu quero carinhosamente convidar uma missionária da minha comunidade para terminar essa pregação comigo. Eu quero que vocês acolhem com uma salva de palmas Carolina, missionária da nossa comunidade. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Se apresente e diga quem é você. Meu nome ele já disse, eu tenho 43 anos, sou natural da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, onde eu conheci a graça deste carisma. Eu sou leiga celibatária, já estou na comunidade há 19 anos, e é com muita alegria que nós estamos aqui representando este carisma, essa graça e essa presença de nossa mãe tão querida e tão amada na nossa comunidade. Glória a Deus. Nós temos 15 minutos e a pregação agora ela se transforma num bate-papo. Eu quero que você entenda a mística mariana dentro da nossa comunidade, não é? Para você que mora na fazenda, que está ligado a tantas coisas, inclusive aos dependentes químicos, é lá na fazenda que se reza as 1000 Ave-Marias. O que é para nós, filho de João Batista, ter as 1000 Ave-Marias todo mês na comunidade, escutar Nossa Senhora falar da direção do mês? Nos faz entender esse processo das 1000 Ave-Marias. Sim, todo mundo, a hora que escuta 1000 Ave-Marias, os acolhidos, quando chegam lá, nós falamos da devoção às 1000 Ave-Marias. Parece algo pesado, longo, custoso, mas é uma graça tão grande que nós começamos a rezar geralmente às 7h30 da manhã, por volta de 12h30, nós já encerramos as orações. Mas é algo sobrenatural. É um meditar os mistérios juntamente com Nossa Senhora e Jesus. Né? Como Moisés disse, nós somos marianos, mas Jesus realmente ele é o centro da nossa vida. E a devoção das 1000 Ave-Marias, ela nos aproxima mais de Nossa Senhora e ela também nos ajuda a reparar o coração imaculado dela, porque nós rezamos justamente no primeiro sábado de cada mês para reparar as dores do coração de Nossa Senhora.
Então, é uma devoção que tem crescido pelo Brasil e a comunidade tem levado isso através de nós. Nós estamos tentando fazer ao máximo de fazer essa transmissão ao vivo, lá da fazenda mesmo, né? Às vezes acontece alguma coisa ou outra, mas é algo que as pessoas têm testemunhado, que às vezes elas não conseguiam rezar o terço, e agora elas estão conseguindo rezar as 1000 Ave Marias junto conosco. É uma graça muito grande. Glória a Deus. É importante dizer que a partir da nossa comunidade, muitas paróquias começaram a rezar as 1000 Ave Marias. Sim. Muitos grupos nas roças, nos sítios, começaram a rezar as 1000 Ave Marias. Inclusive, nós rezaremos hoje à noite aqui as 1000 Ave Marias da Canção Nova para o mundo. Não será transmitido pela televisão, mas nós estaremos pelo YouTube da comunidade. E você que quer vir para cá rezar conosco, hoje de 6h30 até 10h30 da noite, nós rezaremos pela Canção Nova, pela igreja, pelas famílias, pela nossa comunidade. E no final das 1000 Ave Marias, a gente sempre reza, pega o livro das mensagens de Nossa Senhora e abre, e sempre a mensagem é tira e queda. Aquilo que nós vamos viver no mês, Nossa Senhora fala assim detalhadamente, não é isso mesmo? É verdade. Ela é sempre essa resposta materna, né? Quando nós nos dirigimos à nossa mãe materna para, mãe, eu posso fazer isso? Ou pedir um conselho, é essa presença de Nossa Senhora através das mensagens. Gente, é impressionante. Ela fala aquilo que nós estamos passando no Brasil, passando no mundo, passando na igreja, passando na nossa casa, e aquilo que ela quer de nós. Ela pede, às vezes, mais oração, mais penitência, mais amor à Eucaristia, e é impressionante. É visível como Nossa Senhora ela nos dá essa resposta sempre que nós perguntamos depois da devoção das 1000 Ave Marias. É muito lindo. Além das 1000 Ave Marias, nós temos também como parte do nosso carisma os exercícios reparatórios. Esses exercícios eu meio que escrevi, nasceu no meu coração, mas a partir da devoção de Nossa Senhora Rosa Mística. Ela aparece em Monte Chiari, em Fontanelle, na Itália. Ela vem com 3 espadas no peito, a uma mulher chamada Pierina, e depois ela aparece no lugar das 3 espadas com as 3 rosas, e ela se apresentou como rosa mística. No lugar de uma espada, a rosa branca, ela falou que é o espírito da oração. No lugar da outra espada, a rosa vermelha, que ela falou que são os sacrifícios físicos. E no lugar da outra espada, a rosa amarela, ou amarelo ouro, como diz a mensagem. E ela diz que eram as penitências, os sacrifícios espirituais. E ela disse que para resolver os problemas que a gente vive hoje, nas famílias, na sociedade de forma geral, que ela queria que se levantasse pelo mundo afora pessoas que aceitariam reparar, rezar, jejuar, penitenciar, para que o triunfo do Imaculado Coração de Maria acontecesse. Fala um pouco sobre essa experiência nossa com Rosa Mística, com a reparação, né? Essa paixão que nós temos por reparar também os danos que são acometidos às famílias, à Santíssima Eucaristia. Nossa Senhora com o título de Rosa Mística, como Moisés disse, eu não estava na comunidade ainda, que foi bem no início. Ganhamos uma imagem de Nossa Senhora pequenininha, inclusive não tão bonita assim, né? E a partir disso ela foi colocando o conhecimento, Moisés foi estudar, nos deu a formação sobre isso, e Nossa Senhora passou a chamar os missionários da comunidade a ser essas rosas. Então, nós temos dentro da obra pessoas orantes que pagam o preço de rezar rosário e de rezar outras orações, de adorar mais a Jesus, porque a nossa comunidade ela é contemplativa e muito ativa. Então, existem essas pessoas que se dedicam mais ao espírito de oração. E também chamou pessoas a ser essa rosa vermelha, que são pessoas que vão se sacrificar. Dores que sentimos e que a medicina não consegue achar. Situações que não vão se resolver, que a medicina fala que não sabe de onde vem. Mas nós sabemos que é esse espírito de sacrifício, de dor, uma dor de cabeça recorrente, ou entre outras coisas, ou um sacrifício de humilhação. E também a rosa amarela. Porque João Batista, sim, muito penitente, mas a rosa amarela leva aos que são chamados a ser essa rosa amarela a um espírito maior de penitência. Então, são pessoas que vão jejuar mais, que vão se abster mais de coisas, que de repente vão se sacrificar mais fisicamente para reparar o coração de Nossa Senhora. Com relação às vocações traídas, às eucaristias mal comungadas, em pecados mortais, a vocação traída, né? Como Judas, então Nossa Senhora ela vem nos pedir. Então tudo isso nós oferecemos, o espírito de oração, o espírito de sacrifício e o espírito de penitência, justamente para
colocar no lugar das 3 espadas essas 3 rosas e consolar o coração de Nossa Senhora. E é interessante que Nossa Senhora sempre diz para nós o quanto que alegra o coração dela e do filho dela, quando alguém se coloca, ao invés de pedir, para dizer, eu estou aqui para consolar. Eu me lembro uma vez que nós estávamos numa intercessão, e nós tivemos uma visualização que Jesus estava chorando, nos pedindo um colo. Então, imagina, Jesus nos pedindo um colo. E Jesus dizia para a gente que quanto que ele chorava, né, com a forma que ele era tratado, que as famílias viviam, da forma que a igreja era martirizada, machucada, perseguida. Então nós sentimos que reparar isso, é dizer, eu estou sentindo dor, mas em vez de reclamar, eu ofereço a minha dor pelos méritos da paixão, eu ofereço a minha luta em consolo ao seu coração. Então nós entendemos que nós podemos ajudar nesse processo espiritual, nos oferecendo como rosas místicas, né? Então, a partir da rosa mística, as 1000 Ave-Marias, os exercícios reparatórios, jejum, penitência, oração, e também passou a compor parte da nossa comunidade a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria no método de São Luís Maria Grignon de Montfort, no tratado. Então não é uma lei, não é obrigatório, né? Mas toda a comunidade, por natureza, faz a consagração e se consagra. Nós também somos divulgadores da total consagração. Conta para nós, você que viu tantas pessoas entrando e saindo, e pessoas que frequentaram a nossa casa, gente que não ia nem à missa, e começou por causa da consagração a amar a igreja, a amar a Eucaristia. Então como que é essa experiência da total consagração dentro do nosso carisma? É uma experiência extraordinária, porque eu, por exemplo, eu fiz há mais de 20 anos atrás. Quando eu era vocacionada, a comunidade deu a formação, eu fiz a formação, eu li o livro, eu já me consagrei mesmo no processo vocacional. Porque justamente as pessoas confundem, mas eu tenho que estar num odor de santidade muito grande para eu me consagrar a Nossa Senhora. Não, claro, precisamos buscar a conversão, o odor de santidade, mas a consagração a Nossa Senhora por este método, ela nos ajuda. Então nós nos tornamos mais íntimos, nós passamos a ter uma vida de oração diferente, nós temos uma devoção, um carinho, aquele afago, aquele afeto, né, da gente chegar diante de uma imagem, benção mãe, de dar um abraço, de beijar o pezinho dela, que vocês estão longe, mas se vocês forem ver, o pezinho dela é todo desgastado, porque a gente chega, beija, há uma mudança extraordinária. Porque nós entregamos totalmente a nossa vida a Jesus por meio dela. E é esse passo que ela fez com João Batista, que o Moisés falou, que ela faz conosco. Então não tenha medo, porque existem muitas pessoas que têm medo de se entregar a Nossa Senhora, com medo de colocá-la no lugar que ela não vai ocupar. Ela não ocupa, Nossa Senhora é humilde. Então a consagração a Nossa Senhora na comunidade, ela nos leva neste caminho, juntamente com João Batista e Santa Isabel e o Espírito Santo, a amar mais a Jesus. Nós amamos mais Maria e ela nos ajuda a amar mais Jesus. Vale a pena ser consagrada a Nossa Senhora. Vamos aplaudir Nossa Senhora. Já deu para perceber que na nossa casa nós tratamos a Virgem Maria como pessoa. Nossa relação de João Batista com Nossa Senhora é uma relação como no sexto mês. Nós estamos lidando com uma pessoa. Por isso que a gente conversa com ela, ela fala, ela dá as instruções, e as 1000 Ave-Marias, e a consagração, e a reparação. Nós convivemos com Nossa Senhora o tempo inteiro. Interessante que um tempo atrás Nossa Senhora falou na nossa casa que ela nos daria sacerdotes que estavam doentes para a gente cuidar. E nós começamos, né? O Eduardo também é pregador e ele sabe do que nós estamos falando. Passear por paróquias que nós encontramos padres que estavam doentes, com depressão, com síndrome do pânico. E Nossa Senhora nos dizia que nós íamos chegar nesses sacerdotes que precisavam ser cuidados. E quantos nós ajudamos, porque Nossa Senhora colocou e confiou ele as nossas mãos para a gente orar, cuidar, dar carinho e dizer, estamos juntos, vai dar certo, o Senhor não está só. Então nós fazemos parte dessa mística. Carolina, já caminhando para o final do nosso tema, que a gente quer orar, que mensagem você deixa de tudo isso que é Nossa Senhora na vida de João Batista, na nossa história, de tudo aquilo que a gente já viveu, assim, o que deixar como legado para o mundo inteiro agora ouvindo você falar sobre Nossa Senhora na casa de João Batista? São experiências que nós vivemos na prática, né? Vocês conhecem o nosso carisma, nós falamos aquilo que nós vivemos. Então, uma experiência de um abandono na divina providência a ponto de faltar algo para nós e nós rezarmos, pedir a Nossa Senhora e ela conceder.
uma necessidade às vezes de um sofrimento, de uma dor, e sentir a doce presença dela, sentir o doce perfume. Lá na comunidade, principalmente lá na fazenda, existem umas abelhinhas que a gente sabe que quando elas chegam perto de nós, é a presença de Nossa Senhora. Então, essa graça de não ter medo de ter Maria como mãe, de assumir aquela visita que ela fez quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, de que ela está conosco. E ela nos tomou justamente no momento mais duro para ela, que foi aos pés da cruz. E que mãe, no momento mais doloroso da vida dela, ao perder o seu filho santo, ia pensar em nós? E ela pensou. E ela assumiu toda a humanidade. Ela assumiu o carisma de João Batista, ela assumiu a vida de cada um, e ela assume a cada um. Então, não tenha medo de ser todo de Maria. Amém.